É comum o uso de letras para representar números em sentenças matemáticas. Lá nas equações, nós não sabemos o valor do número que está sendo representado pela letra, por isso aquela letra é chamada de incógnita. Mas também pode ser que a letra assuma diferentes valores, então nesse caso ela é chamada de variável. Bem, o que é uma expressão algébrica? É uma expressão matemática que possui pelo menos uma letra. No caso das expressões numéricas, como o próprio nome diz, elas são formadas apenas por números. A expressão algébrica possui pelo menos uma letra. Vamos ver aqui alguns exemplos. 3x² menos y dividido por z mais 4. Nesse caso, nós temos aqui 3 letras e números também. nx² mais m é um outro exemplo. 5x mais 7, mais um exemplo. E menos 3a mais 7b. Todos esses exemplos aqui atendem a essa definição de expressão algébrica. Nós vemos as expressões algébricas também nas fórmulas matemáticas e também nas fórmulas utilizadas nas ciências. Na matemática, aqui um exemplo muito comum, muito simples, é a área de um quadrado de lado x. A gente sabe que é o lado ao quadrado. Se o lado é chamado de x, a área desse quadrado vai ser x². Uma fórmula muito utilizada nas ciências é a densidade de um material que tem massa m e volume v, é dado pela razão entre a massa e o volume. Muito bem. As expressões algébricas podem representar operações entre números. Por exemplo, a soma de dois números. Se eu chamo um número de A e o outro número de B, a soma desses dois números vai ser A mais B. A diferença entre dois números. No caso, eu chamei esses números de P e Q. A diferença entre eles vai ser P menos Q. O produto de três números. Se eu chamo um número de F, o outro de G, o outro de H, o produto desses três números vai ser F vezes G vezes H. E aqui, a soma do quadrado de um número com o dobro desse mesmo número. Então, temos aqui o quadrado de um número e o dobro desse número. E a soma representada por esse sinal aqui de adição. Agora, algumas observações importantes para a gente se familiarizar com essa linguagem das expressões algébricas. É comum omitir o sinal de multiplicação entre número e letra e também entre letras. Por exemplo, aqui, F vezes G vezes H, a gente pode escrever simplesmente como FGH. Subentende-se que essas letras estão sendo multiplicadas. Em uma multiplicação entre número e letra, costuma-se colocar número antes da letra. Nesse caso aqui, ilustrando novamente que é comum omitir o sinal da multiplicação entre número e letra, e mais, ilustrando aqui essa explicação, o número vem antes da letra. E mais, em uma multiplicação de letras, costuma-se colocar as letras em ordem alfabética, como já está bem representado aqui. F vezes G vezes H está na ordem alfabética. Poderia estar também na ordem não alfabética, mas é comum utilizarmos a ordem alfabética. Ok, pessoal? Muito bem. Agora nós vamos classificar as expressões algébricas. Elas podem ser classificadas em racionais. Nesse caso, elas podem ser inteiras ou fracionárias. E elas também podem ser irracionais. No caso das expressões algébricas inteiras, elas são aquelas que não têm variável no denominador. Por exemplo, 7y mais 1/4, 3a sobre 8, menos 5. Repare que aqui até nós temos frações, mas no denominador dessas frações não tem variável, ou seja, não tem letra. E as expressões algébricas fracionárias? São aquelas que têm variável no denominador. Vejam esses exemplos. A sobre B, aqui temos o B no denominador, menos 9.
8x sobre z menos t. Aqui temos z menos t no denominador, menos 1. E as expressões algébricas irracionais? Essas têm variável em radical, ou seja, tem variável dentro de raízes. Nesse caso, ao quadrado menos 5 raiz de x menos 1. Uma expressão algébrica irracional, porque tem uma variável aqui, no caso a variável x, dentro de um radical. E esse outro exemplo, 5 raiz de m menos n sobre 3. Temos as variáveis m e n dentro do radical.